Olá, pessoal! Iniciaremos agora o estudo referente à unidade 4 do nosso livro de História Política e Econômica. Bom, o que vocês irão ver nessa unidade 4? Tendo como pressuposto que nós já vimos nas unidades anteriores. Estudos, estudiosos, pensadores, filósofos, críticos políticos, cientistas políticos, que analisaram a política e a sociedade desde fins da Idade Média, durante o período conhecido como crise feudal, perpassando pela sociedade moderna e até, logicamente, como nós iremos ver na próxima unidade, unidade 5, até as sociedades contemporâneas. Na aula de hoje, em específico, nós vamos abordar a questão de Estado e sociedade, as concepções teóricas de Montesquieu, Hegel e Marx. Então, vocês terão 3 itens a serem analisados, cada qual tratando de um pensador, de um teórico, e enfocando basicamente essas concepções de Estado e de sociedade. Iniciando com o primeiro tópico, Montesquieu, a divisão dos poderes e o equilíbrio político institucional. Montesquieu é um filósofo francês. Ele viveu ali na França durante o século XVIII, um período no qual estava já em curso toda uma discussão diferenciada, uma discussão que ficou mais conhecida para a história como movimento iluminista, e a qual pregava o fim da intolerância religiosa, pregava a imersão de novas ideias, e baseadas, sobretudo, nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, tendo esse pressuposto, esse pano de fundo dentro do pensamento de Montesquieu, que viveu ali até metade do século XVIII, nós vamos analisar os seus conceitos de Estado e de sociedade civil. Bom, é importante salientar que Montesquieu, ele necessariamente buscava aprimorar a questão do poder de Estado. E como ele fazia isso? De que forma ele tentou contribuir para tornar o Estado um pouco mais eficaz, vamos dizer assim. Primeiramente, como iluminista, ele era contrário às ideias das monarquias absolutistas, porque na sua visão a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, ela não era viável, ela era muito temerosa, dada a possibilidade de vícios. Então, uma pessoa, tendo em vista que poderia ter o poder em suas mãos, poderia governar de acordo com seus próprios interesses, de acordo com os seus próprios anseios, e deixar de lado aquele preceito básico, que é o preceito do Estado como veículo, como instrumento, um órgão público. Então, Montesquieu, na sua visão, achava que essa descentralização de poder, ela seria o primeiro passo para tornar a máquina estatal algo mais eficaz, mais eficiente para os populares. E qual foi a primeira das suas ideias para tentar aprimorar a máquina estatal? A primeira coisa que Montesquieu fez foi tentar dividir a questão do poder de Estado em 3 esferas. Quais seriam elas? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, essa divisão de poderes dentro do Estado, ela foi o primeiro pressuposto, o primeiro item que Montesquieu concedeu para aprimorar as relações dentro do Estado, as relações de poder no Estado. Por quê? Fazendo essa divisão, no que se convencionou chamar de teoria tripartite dos poderes, nós vamos ter cada poder designado a uma função. Então, por exemplo, o legislativo tinha como principal objetivo era responsável por dirigir as leis. Então, eles tinham como responsabilidade construir e dirigir essas leis. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, por outro lado, o executivo. O executivo tinha como principal função executar essas leis, ou seja, tornar as leis votadas pelo legislativo, tornar essas leis na prática, transformá-las reais, concretizá-las, melhor dizendo. Uma outra esfera de poder atribuída ali de Montesquieu para tornar o Estado mais eficiente foi o judiciário. O judiciário, ele tinha como função, de acordo com essa visão de Montesquieu,
policiar o legislativo e o executivo. O que isso significa? Significa que o Estado ele não tinha só como função, aliás, que o judiciário não tinha só como função ter prioridade, arbitrar em relação às leis, mas também que o Estado tinha como pressuposto, né, ser gerenciado pelo judiciário, pelo sistema judiciário, né? Então, o judiciário, para Montesquieu, ele seria o cerne dentro dessa questão da teoria dos três poderes. Por quê? Porque a ele competiria fiscalizar, competiria arbitrar em relação aos demais poderes. Então, ele também cumpria, ele possuía esse papel fiscalizador. Bom, quando falamos de Montesquieu, quando falamos do século XVIII, é lógico que também nós nos remetemos a outros pensadores teóricos iluministas. E, ao falar de iluminismo, é impossível deixar passar em branco o papel também de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nós analisamos na aula anterior, na aula da unidade 3, mas é importante trazer à tona para esta aula alguns pensamentos, alguns enfoques básicos de Rousseau, até para compreendermos melhor esse pensamento iluminista, né? Então, Rousseau, que também viveu ali no século XVIII, né? Ele pertenceu, assim como Montesquieu, a esse movimento iluminista, né? E qual que era o pressuposto central em Rousseau? Era justamente a questão da liberdade política do homem, né? Um dos preceitos básicos dos iluministas, né? O que Rousseau pretendia, né? Fazer com que o Estado social ele se torne legítimo por meio da vontade geral, ou seja, por meio da vontade da maioria da população. Dessa forma, segundo Rousseau, o poder de Estado, o governo em si, estaria mais distante da corrupção. O que ele quer dizer com isso? De o Estado social se tornar legítimo por meio da vontade geral. O que isso significa em termos práticos? Significa que o Estado deveria ter consigo, né, um representante que arbitrasse, que gerenciasse as medidas a serem tomadas em consonância com o desejo de todos, com o desejo do povo. Então, o povo iria governar por meio de um representante. Era essa a ideia principal em Rousseau, né, e a qual também é comungada por Montesquieu, né, apenas para fazer um parênteses aqui para vocês se lembrarem da principal ideia de Rousseau e para darmos prosseguimento ao que Montesquieu pensava, né? Então, além dessa questão da teoria dos três poderes, quais sejam legislativo, executivo e judiciário, Montesquieu também elaborou uma ideia voltada para três tipos de governos, né? Então, a teoria tripartite do Estado estaria associada aos três poderes que seriam implantados para melhor administrar o Estado, né? Na esfera jurídica, na esfera legislativa e na esfera executiva, né? Então, além dessa contribuição, Rousseau também elencou que até a sua época, portanto até o século XVIII, seria considerada ali os três tipos de governos existentes, né? O primeiro deles, considerados de forma mais significativa por Montesquieu, foi a monarquia, né? Quais seriam as principais características da monarquia dentro dessa visão de Montesquieu? A monarquia, né, logicamente, ela tem como principal representante o rei, né? E o que o rei teria como função, como incumbência dentro desse sistema governamental? Ele deveria governar de acordo com a vontade geral da nação, né? O que isso significa necessariamente? Governar com a vontade geral da nação. Significa que ele deveria distinguir entre o interesse público do interesse privado, né? Ou seja, o interesse público a ser levado em consideração para a maioria da população. Os seus interesses privados não deveriam afetar o seu trabalho, não deveriam ser levados em consideração no seu trabalho. Até porque para não fazer com que este rei ele seja adepto a vícios que a favoreça apenas
a sua vontade pessoal, pelo contrário, né? A monarquia tem como pressuposto básico, na visão de Montesquieu, atender à vontade da maioria. É claro que nós não estamos falando aqui da monarquia absolutista, nós estamos falando aqui de monarquias que não sejam aquelas remetidas ao antigo regime, né? Ora, qual seria, portanto, dentro dessa concepção de monarquia, o tipo de monarquia ideal? Para Montesquieu, o tipo de monarquia ideal não era absolutista, como eu disse, mas sim a monarquia parlamentar, né? O que era essa monarquia parlamentar ou também a monarquia representativa? O que isso significa? Monarquia representativa que tenha um rei, o qual represente os anseios do povo. E a monarquia parlamentar, a qual é necessariamente governada, é administrada por um parlamento, né? Então, subentende-se que na visão de Montesquieu, dentro desse sistema monárquico, que para que ele seja considerado como ideal, ele deveria ter um rei compromissado com os interesses da maioria ou, né, no caso das monarquias parlamentares, um parlamento compromissado com a vontade da maioria, né? Então, nada em governo próprio de acordo com os interesses particulares, mas um governo em função, em razão da vontade da maioria, né? Então, Montesquieu era iluminista, ele pensava nessa ideia, né, da vontade geral da nação, né? Um outro poder, né, um outro tipo de governo, melhor dizendo, elencado por Montesquieu foi a República. A República, é importante que se diga que até o século XVIII, Montesquieu ele não vivenciou nenhuma experiência republicana. Ora, mas a partir de que ele chegou nessa questão da República, que existiria esse sistema republicano, né? Analisando obras clássicas da antiguidade, né? Os pequenos estados italianos, enfim, determinados momentos históricos que passaram, ainda que de forma efêmera, por uma experiência republicana, né? E quais seriam, dentro dessa concepção de Montesquieu, os principais requisitos da República, né? A principal questão no sistema republicano é exatamente essa, né? Um governo exercido diretamente pelo povo. O que isso significa, né? O povo comanda o poder, né? Então, o povo dita as regras, dita as normas, dentro dessa perspectiva de Montesquieu, né? É importante que se diga que Montesquieu, ele não vai defender o sistema republicano. Por quê? Porque para ele, na sua visão, o sistema republicano ele é muito frágil, né? Porque ao governar em nome da maioria, né, ele vai necessariamente gerar vícios, né? A associação de todos os indivíduos em nome de um bem público, ela não funciona desde que não haja um representante de pulso firme. Algo que, segundo Montesquieu, só vai ser encontrado nas monarquias, porque as monarquias partem de uma tradição, né? E, portanto, a partir de uma tradição, já vem de um histórico de compromissos, algo que não existe na República, onde há rotatividade de poder, onde há rotatividade de presidentes, de representantes, enfim, né? O terceiro e último tipos de poder, tipos de governo estipulados ali, estabelecidos por Montesquieu, foi o despotismo, né? E aí sim nós vamos ter, né, um exemplo claro de despotismo dentro dessa visão de Montesquieu nas monarquias absolutistas, né? O que isso significa? O que seria esse despotismo dentro da visão desse importante teórico iluminista? Despotismo seria, em síntese, o poder baseado em uma única pessoa, né, o qual exerce de forma autoritária. Ou seja, como o próprio nome diz, o déspota, né, ou seja, o governante, ele vai exercer o poder de forma arbitrária, né? E isso se tornaria um perigo, porque seria muito grande a probabilidade de confusão entre governar de acordo com os anseios do povo e governar de acordo com seus próprios anseios, com os anseios particulares, né? Ora, o que necessariamente significa isso, né? O déspota, ele não saberia
distinguir, né, considerar que a vontade da população seria a melhor solução, né? E aí ele vai ter condições, claro que mediante o aparato estatal reforçado, ele vai ter condições de enfrentar essa vontade da grande maioria da população, né? Então, enfrentando essa vontade da maioria da população, o que ocorre na maioria das vezes, né? O déspota, ele vai atrair todo o poder para suas mãos, né? E isso necessariamente se torna um perigo, porque ele vai governar de acordo com o seu bem entender, né? Sem necessariamente ouvir conselhos, sem necessariamente consultar as ruas, né? Um outro quesito, um outro pressuposto do despotismo, né, é o fato do poder não ser avaliado pelo povo nem submetido a uma constituição. Ora, todos nós sabemos que a Constituição, né, também chamada de Carta Magna, ela é a lei máxima de um país, de uma nação, né? Então, se o déspota vai governar de acordo com as suas razões, de acordo com o que ele pensa, não haveria necessidade de ter uma Constituição, uma regra maior para enquadrar os seus ditames, para enquadrar suas ações, né? Então, nesse caso do despotismo, não há, portanto, uma Constituição, uma Carta Magna, né? Isso é muito visível, né? Em ditaduras mesmo. O primeiro passo, quando há um golpe de Estado que implanta uma ditadura, enfim, é o quê? Tornar inválida a Constituição seguida até então, né? Então, um governo déspota, ele não vai precisar de uma Constituição, ele não vai seguir normas, regras maiores, porque parte-se do pressuposto de que a Constituição é inviável nesse sistema, né? Parte do pressuposto de que ele, enquanto um déspota, enquanto um líder, é que vai ditar as normas maiores, as regras maiores a serem comandadas por um país, por uma nação, né? Ora, nós vamos ter também, né, dentro desse sistema do despotismo, na visão de Montesquieu, a tirania como metodologia de governo. O que isso significa, né? Usa-se da força física, usa-se da força psicológica para fazer valer as leis, as regras ditadas pelo soberano, pelo déspota, né? Então, por isso a tirania é que comanda esse sistema. Então, não há aquela questão de que eu vou ser protegido por alguém porque o que estou fazendo é certo. Não é isso. O certo, o correto é o que o déspota dita, né? Por mais que a sua lei, por mais que a sua ideia seja absurda, né, ele vai ter essa proteção. E se você não concordar com o que ele disse, você sofrerá algum tipo de violência, seja física, psicológica, enfim, né? Como eu já havia dito, apenas para reforçar, dentro do despotismo também há essa questão da aplicação da arbitrariedade, né? Então, arbitrário no sentido do déspota comandar de acordo com os seus próprios interesses, de acordo com os seus próprios anseios. Bom, apenas para retomar a questão da visão tripartite dos poderes, nós vamos ter, né, dentro dessa visão de Montesquieu, o legislativo, executivo e o judiciário. Ora, dentro dessa perspectiva de monarquia ideal, já que Montesquieu vai dizer que o despotismo não é o ideal para uma nação, o sistema republicano também não é o ideal para uma nação em função dos seus vícios que pode provocar, né, de tornar a máquina pública para atender a pressupostos de determinados indivíduos ou grupos, né? Baseado nisso, Montesquieu vai pensar numa monarquia, monarquia ideal, né? Qual seria essa monarquia ideal? O legislativo funcionando por meio de um parlamento, né? Então, dentro de uma monarquia, no caso aqui ele menciona a monarquia parlamentarista, competiria ao parlamento elaborar, revogar, corrigir, criar novas leis, enfim, né? Dentro dessa perspectiva de governo ideal que é a monarquia, né, a monarquia parlamentarista ou representativa, Montesquieu também vai dizer que compete ao governo não só executar
as leis, né? Mas também exercer outras funções que competem, por exemplo, à administração geral, né? Então, é claro, obviamente que na maior parte dos casos as leis são aprovadas pelo Legislativo, mas também passam pelas mãos do Executivo, na maioria das vezes, né? Mas o Executivo também tem outras funcionalidades, tem outras funções, tais como a de administrar, no geral, o país, né? Então, controlar a questão de entrada e saída de imigrantes, coisas nesse sentido, né? Coisas que dizem respeito ao Estado, né? E nós vamos ter também, dentro dessa perspectiva ideal, que é a monarquia parlamentarista ou monarquia representativa, na visão de Montesquieu, a questão do poder judiciário, né? O poder judiciário que ele descreve como os tribunais. O que seriam esses tribunais? Quais as funções básicas desses tribunais, né? Então, é importante que se diga que, apesar do poder estar dividido em três, tal como pressupõe a proposta de Montesquieu, o judiciário ele tem uma função mais simbólica, mais significativa, de fiscalizar os outros poderes. Então, competiria ao judiciário não só apenas condenar crimes, né? Enfim, trabalhar com as leis, mas também fiscalizar os demais poderes. Fiscalizar o legislativo, fiscalizar o executivo, né? Bom, dentro dessa perspectiva ainda de Montesquieu, o que poderia se tornar ou dar condições para uma estabilidade política, né? Três quesitos principais: o equilíbrio, a honra e a moderação, né? Então, para se ter uma estabilidade política, né, um governo comandado em consonância com as vontades da população e sem abusos, na visão de Montesquieu, o requisito principal era ter equilíbrio. Então, o seu governante, ele deveria saber equilibrar, né, ouvir a vontade geral, de modo que a sua vontade particular não se sobressaia, né? Honra, ele deveria ser honesto, né? Deveria ser uma pessoa já que cumpriria com essa tradição, daí a importância, daí o fato de Montesquieu defender tanto a questão da monarquia como um modelo ideal de governo político, né? Ele também deveria ser moderado. O que isso significa? Significa que ele deveria saber ponderar sempre as vontades de determinados grupos, né? Então, ele não deveria ser radical a ponto de sempre apoiar um grupo. Ele deveria moderar esses desentendimentos típicos do sistema governamental, né? E atender de forma mais flexível possível. Então, sem tomar partido nesse sentido, né? Bom, de acordo com Montesquieu, apenas as monarquias teriam essas capacidades de serem equilibradas, de terem o princípio da honestidade, enfim, de cumprirem com a moderação. Por quê? Porque as repúblicas, elas eram frutos de vícios, né? Então, as repúblicas, de uma forma geral, elas acabariam, na maioria das vezes, por redundar, por governar em nome de determinados grupos ou até mesmo indivíduos, né? Então, isso seria um perigo, porque não partiria de uma tradição. Por isso que o sistema republicano, na perspectiva de Montesquieu, ele não é considerado ideal. E um outro elemento importante para o bom funcionamento de um governo, de um país, enfim, seria o equilíbrio entre esses três poderes, o equilíbrio entre o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Então, uma vez que esses três poderes funcionem de forma eficaz, né? Conversem entre si, né? Sejam honestos, sejam moderados, aí sim, na perspectiva de Montesquieu, nós vamos ter o que ele chamou de equipotência de poderes, né? Equipotência de poderes no sentido de que um Estado, um governo, ele somente é rentável, ele somente demonstra serviço se esses três poderes estiverem em harmonia, né? Ora, falar dessa questão sobre Montesquieu, vamos partir agora para um outro filósofo, o filósofo George Hegel, né? Filósofo alemão
que tentou, nos seus escritos, abordar a questão da sociedade civil. O que isso significa? O que Hegel propôs? Hegel tem uma leitura pesada, complexa, ele utiliza de diversos conceitos, muitas vezes incompreensíveis, o que faz com que o leitor, na maioria das vezes, veja a sua obra com inúmeras dubiedades, com inúmeras contradições, né? Vamos tentar sintetizar qual que é o ideal de sociedade civil na perspectiva hegeliana, né? Ora, para Hegel, né, a sociedade, de uma forma geral, ela é composta por esses 3 parâmetros. A família, que é o primeiro passo de organização do mundo, o Estado, local onde são comandadas as leis, onde abriga a cultura, enfim, e a sociedade civil. A sociedade civil, né, parece até um pouco contraditório, mas na visão de Hegel, a sociedade civil é o espaço onde há, né, a união de ações, né, e normas. O que seriam essas ações, essas normas? Ações, sobretudo, humanas, né? Então, a sociedade civil, ela abrigaria, assim como o Estado, as leis, a justiça, enfim, mas também abrigaria a questão do social, né, do comportamento das pessoas. Então, a sociedade civil, ela incorporaria as instituições e o comportamento, os hábitos das pessoas, né? Por isso que Hegel diz que a sociedade civil é composta de ações e de normas, tá? Ora, é importante que se diga, né, na aula anterior, na unidade 3, nós abordamos muito a questão dos contratualistas, né? Quem eram os filósofos contratualistas, né? Basicamente, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, né? Hegel ele vai contradizer a visão desses contratualistas, né? Em síntese, para os contratualistas, a sociedade, ela existiu ali, a sociedade chamada primitiva, ela surgiu em meio a um estado de natureza, um estado que dava margem à violência, que não havia leis, não havia punições, enfim, né? Já Hegel vai contrapor essa ideia. Para Hegel, a sociedade de natureza, o estado de natureza, nunca existiu. Por quê? Porque o que havia na sua concepção era uma sociedade pré-política e estatal, né? Então, essa sociedade dita primitiva, né? Ela era uma sociedade política, uma sociedade pré-política estatal, portanto, já havia uma certa organização, né? E foi seguida, a partir do surgimento do Estado, de uma sociedade política estatal, né? Então, vejam vocês que ele não parte do pressuposto, ele não concorda com a ideia dos filósofos contratualistas de que havia um estado de natureza onde havia violência, onde não havia punição e etc, né? Importante que se diga isso, né? Dentro dessa visão dos contratualistas, né, o único em que Hegel se aproxima é o John Locke. Por quê? Porque na visão de John Locke, na sociedade civil, há a integração dos indivíduos para a concretização de suas necessidades, né? Então, partindo dessa mesma ideia, Hegel vai dizer que mesmo que essa sociedade pré-política, né, que era chamada sociedade primitiva, mesmo naquele período onde não havia leis, onde não havia um Estado propriamente dito, havia já essa luta pela questão de propriedade. Então, alguém pegava uma fruta e o outro ia lá tomar dele, ele já reivindicava essa questão da fruta. Não, a fruta é minha, né? Então, já havia essa questão, esse ideal de propriedade, havia esse ideal de que do que é meu, do que é seu, né? Então, partindo desse pressuposto, assim como Locke afirmou, né, o Hegel vai dizer que já havia essa questão da propriedade, ainda que em estado pré-político, né? Bom, é claro que Hegel, né, partindo desse pressuposto de discordar dos filósofos contratualistas e, ao mesmo tempo, de gerar tantas polêmicas, dizendo que a sociedade primitiva, na verdade, ela já era uma sociedade pré-política, já havia uma espécie de organização, contrariando muitos filósofos renomadíssimos ali do século XVII, século XVIII, enfim, né? É claro que Hegel, partindo dessas polêmicas, ele vai ser fruto de muitas críticas. E uma das críticas mais consistentes em relação a Hegel é a que foi elaborada por Karl Marx, né?
A crítica de Marx a Hegel ela está embasada em basicamente 3 elementos, né? O primeiro deles seria o fato do Estado ser uma instituição que é inerente a todos e a cada um em particular. O que Marx está querendo dizer aqui ao criticar Hegel, né? Pelo que se diz, pelo que Hegel diz, Marx pressupõe que não há necessariamente no Estado, né? Não há necessariamente para Hegel essa preocupação em dizer que o Estado que surgiu após essa sociedade primitiva ele era muito mais complexo. Então, Hegel meio que faz uma análise simplista da sociedade primitiva até chegar à fundação do Estado propriamente dito, né? O segundo ponto de crítica realizado ali por Marx é o fato de Hegel separar e opor o Estado e a sociedade civil como se fossem indissociáveis, né? Então, é até complicado, segundo Marx, você separar Estado de sociedade civil. Hegel fez isso. Hegel diz, o Estado é o local onde abriga a cultura, onde abriga as leis, as instituições diversas. Sociedade civil, né, também abriga as leis, também abriga a justiça, né? Mas também abriga as vontades da população, os seus comportamentos, os seus hábitos, as suas atitudes, né? Então, essa divisão, tal como fez Hegel, é perigosa, segundo Marx, e não deveria ser feita, né? Uma outra crítica de Marx é o fato, né, da família e sociedade serem consequências, aliás, a visão de Marx, a família e a sociedade são consequências do Estado, ao passo que, na ótica hegeliana, o Estado teria surgido antes da família e da sociedade civil, né? Então, Marx não vai concordar com aquela ideia, com aquela definição, aquele conceito de Hegel de sociedade pré-política, né? Pré-política estatal. Por quê? Porque, segundo Marx, o que veio primeiro não foi o Estado, mas sim a família, e depois o Estado, né? Então, esses são apenas alguns pontos para entendermos a questão da crítica de Marx em relação a Hegel, né? Passando, então, para o terceiro e último ponto dessa unidade, intitulado A Revolução de 1848 e as Proposições sobre o Estado, e na teoria crítica de Karl Marx, formulações sobre democracia, igualdade e liberdade, né? Nós vamos analisar um pouco a ideia de Karl Marx em relação aos movimentos sociais. Para isso, nós pegamos como exemplo um contexto de época, né, as revoluções de 1848 na França. Para compreendermos as explicações de Marx, e inclusive nós utilizamos alguns outros autores, tais como Auguste Comte e Alexis de Tocqueville, até mesmo para contrastar com essa visão de Marx, é importante que se compreenda o que aconteceu na França em 1848. Ora, a França, até 1848, ela era governada por uma monarquia, né? Entretanto, dado o período de carestia, né, entre 1845 e 1846, a França perdeu muito da sua produção com a chamada praga da batata, enfim, houve uma série de descontentamentos entre os franceses. E em fevereiro de 1848, eles foram às ruas, né, exigindo alguma atitude, exigindo mudanças. Ora, vejam bem, é um momento em que o chamado Manifesto do Partido Comunista, uma obra publicada por Karl Marx, ele se torna um sucesso na Europa como um todo e sobretudo na França, né? E a frase final desse livro, Proletário de todo mundo univos, ela inspirou movimentos em todas as partes. E a Revolução de 1848 foi um desses movimentos inspirados pelo Manifesto do Partido Comunista, né? Ou seja, na verdade, essa obra ela conclamava os proletários, os trabalhadores, a lutarem, né, por meio da revolução para que a exploração da sua classe tivesse um fim, né? E, na verdade, né, os camponeses, socialistas, foram às ruas em 1848 para tentar derrubar essa monarquia, né? Derrubada essa monarquia, né, o rei Luís Filipe I, ele abandona o cargo, dada a forte revolução que aconteceu naquele momento, e aí são conclamadas novas eleições, instala-se uma república, né? É feita toda uma constituição, né? Em fim de 1848 são realizadas as eleições, e quem acaba sendo eleito como presidente
foi o sobrinho do Napoleão Bonaparte, o importante protagonista da Revolução Francesa de 1789, né? O sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte, ele acabou assumindo como presidente da França a partir de 1848, inaugurando o que se convencionou chamar de Segunda República, que durou ali entre os anos de 1848 até 1851, né? Ora, além dessa questão do fato que chamou a atenção de Marx, por que esses camponeses votaram em Luiz Bonaparte, que ainda era um representante da aristocracia, né? Já que esses camponeses não tinham um representante à altura, né? Outras questões também suscitaram debates na visão de Marx, né? Por quê? Porque a própria Constituição formulada em 1848 não permitia a reeleição. E o Luiz Bonaparte foi muito esperto nesse sentido. O que ele fez, né? Quando o seu governo estava próximo de terminar, né, o seu governo terminaria em 1852, em 1851 ele deu um golpe de Estado para se perpetuar no poder, né? E a partir de 1851 ele inaugurou um outro momento histórico, né, o chamado Império Napoleônico, né, Segundo Império Napoleônico. Por quê? Porque o primeiro império foi feito ali pelo seu tio lá em 1789, né? Lá fins do século XVIII e princípios do século XIX, né? Bom, ora, quem nós vamos analisar aqui para ter uma ideia dessa concepção da importância da Revolução de 1848 na França e como que essa revolução ela influenciou outros movimentos revolucionários no mundo todo, né? Auguste Comte, filósofo francês, criador do positivismo, né? O Alexis de Tocqueville, que nós já falamos um pouco nas aulas anteriores, e que é um dos principais representantes do liberalismo. E aí, né, o enfoque principal que recai nesse item é sobre o filósofo alemão Karl Marx, né, que também diverge tanto de Comte quanto de Tocqueville, porque Karl Marx vai ser um filósofo revolucionário, enquanto Comte ele era um examinador da Escola Politécnica Francesa, né, chegou até mesmo a fundar uma religião. Alexis de Tocqueville era um representante da aristocracia, né, sua família era muito rica, ele inclusive chegou a ser ministro dos negócios durante o governo de Luiz Bonaparte, enfim, então era um membro da aristocracia. Karl Marx era alguém que escrevia, né, era um filósofo para o povo, do povo, né, então ele escrevia tendo como ponto de vista o povo, né. Auguste Comte, como que Comte viu esses movimentos, essas mudanças com a Revolução de 1848 na França, né? É importante que se diga que Comte ele é averso a qualquer tipo de estrangeirismo, sobretudo estrangeirismos dos ingleses em relação aos britânicos, né? Então, é natural que Comte ele vai se opor a um sistema monárquico e ao parlamentarismo. Por quê? Porque tanto a monarquia quanto o parlamentarismo são instituições inglesas, né, provenientes da Inglaterra, né? E nesse sentido, para fazer com que a França se destaque de forma diferenciada dos ingleses, né, ele vai até mesmo apoiar a ditadura, apoiar o golpe de Estado feito lá com o Luiz Bonaparte, né, que ficou conhecido após o golpe como Napoleão II, porque Napoleão I foi o seu tio quando instituiu lá o primeiro império napoleônico da França, né? Então, é evidente em Comte essa simpatia pelo centralismo, concentração do poder nas mãos de uma única pessoa. Por isso, ele vai apoiar o golpe de Estado de Luiz Bonaparte, né? Aliás, Comte achava que essa questão de governo, de política, era algo desnecessário, porque na sua visão, bastava que uma assembleia se reunisse a cada 3 anos para definir as coisas, para dar rumo à política do Estado, né? Por quê? Porque a sua visão, o centro do seu estudo não era a política, mas sim a sociedade. Daí era natural, na sua percepção, né, menosprezar o político a ponto de dizer que um aparato burocrático, um aparato institucional era desnecessário, pois bastaria, na sua visão, que a Assembleia se reunisse a cada 3 anos, né?
Mas é importante destacar essa visão centralista de Auguste Comte e o fato dele apoiar o golpe que Luiz Bonaparte acabou dando ali nas instituições francesas em 1851, né? Bom, indo agora para a visão de Alexis de Tocqueville, né? Voltando a mencionar, Tocqueville, ele foi um representante dos liberais, né? Ele é favorável a uma descentralização administrativa, né? E necessariamente ele vai dizer que essas revoltas, de uma forma geral, as revoltas de 1848, sobretudo a revolta de fevereiro, né, em que levou para as ruas camponeses, trabalhadores, de uma forma geral, socialistas, enfim, elas têm como pressuposto um caráter catastrófico, né? Por quê? Como membro da elite, como membro da aristocracia, Tocqueville vai repudiar qualquer tipo de revolução social, né? Por isso, para ele, essa revolução de 1848, ela teria como caráter ser catastrófica. Por quê? Porque essa revolução, dados os membros que a compõem, poderia necessariamente acabar resultando na tomada do poder pelos socialistas, né? E que seria um grande perigo na sua perspectiva, porque Tocqueville é totalmente averso a essa questão do socialismo, enfim, né? E é importante que se diga, né, que o Tocqueville ele vai mudar de postura em meio a esse período, de 1848 a 1851, né? Ele vai deixar de ser um monarquista fervoroso e passar a ser um republicano conservador, né? Por quê? Porque ele ocupou um cargo importante, um cargo de ministro de negócios, durante o período da Segunda República, ou seja, antes do golpe de Luiz Bonaparte. Então, ele não vai ser favorável ao golpe e, por isso, vai se transformar de um monarquista, né, posição defendida por ele antes ali de 1848, para um republicano conservador. Bom, aí sim a visão que mais nos interessa, que é a visão de Karl Marx, né? O que significou para Karl Marx a Revolução de 1848? Segundo Marx, a Revolução de 1848, ela foi um momento único onde trabalhadores, sejam operários ou camponeses, juntamente com grupos de esquerda, exemplo dos socialistas, foram às ruas para tentar necessariamente mudar o contexto de descontentamento que havia na França, né? E é importante que se diga, o que chamou a atenção de Marx é que eles não tinham um líder proeminente, eles não tinham em quem se espelhar, alguém que os liderasse de forma com pulso firme, de forma íntegra, né? Por isso que essas pessoas acabaram elegendo, quando tiveram a oportunidade de escolher nas urnas alguém que os representasse, acabaram elegendo Luiz Bonaparte nas eleições de fim de 1848, né? Então, necessariamente, né, Marx ele parte desse pressuposto do caráter internacional da revolução, né? Ou seja, toda a revolução ela teria esse caráter internacional, porque ela parte do pressuposto, do princípio de que mudaria um contexto para melhor, né? Então, em síntese, o que significou a Revolução de 1789, que foi a Revolução Francesa, a tomada do poder que até então ocupado pela nobreza, pela burguesia, que aconteceu lá no século XVIII, né, o século do Iluminismo, com essa Revolução de 1848, essa revolução que aconteceu também na França no século XIX. Há divergências entre Marx e Tocqueville, né? Ambos percebem que houve mudanças, né? Por quê? Porque, de um lado, a Revolução de 1789, ela foi realizada, né, em uma união entre burguesia e campesinato, trabalhadores de uma forma geral, contra a aristocracia, contra a nobreza. Já a Revolução de 1848, ela teve como principal preocupação, né, formar uma oposição contra a burguesia que estava comandando o poder naquele momento, né? Então, nós vamos ter esse caráter diferenciado. Ora, aqui é apenas para sintetizar, né, o que nós tivemos em relação à Revolução de 1848. Para Marx, os camponeses franceses, eles foram uma classe passiva, né? Por quê? Porque eles não tiveram capacidade de se organizar a ponto de
designar alguém que os representasse nas eleições de 1848. Então, em vez de designar alguém para representá-los e para não eleger alguns dos generais franceses que também concorreram às eleições de fim de 1848 com Luís Bonaparte, eles partiram da tradição, né? Então preferiram votar em Luís Bonaparte para que, baseado no histórico do seu tio, né, de Napoleão Bonaparte, achando que ele pudesse mudar alguma coisa naquele contexto turbulento, né? Já para Tocqueville, né, qual foi o principal significado das revoluções de 1848 e os seus desdobramentos, né? Para controlar esse ímpeto violento das revoluções, segundo Tocqueville, tal como houve na Revolução de 1848, seria necessário controlar o poder e limitar as intenções do Estado, né? O que isso significa? O poder deveria ser controlado a ponto de que não caísse no vício de ser comandado de acordo com interesses pessoais do governante e também que se multiplicassem associações de representatividade, né? Mas é importante que se diga que para Marx o ideal seria a luta de classes. Então o que ele viu na França foi muito significativo na sua visão. Só que o que faltou para o operariado, para os camponeses, foi designar alguém do seu meio para disputar as eleições de 1848. Ora, o que nós vamos ter diante desses itens trabalhados na unidade 4? Né? Algumas considerações finais a respeito do que foi dito, né? Retomando, nós analisamos 3 teóricos, né? Montesquieu, cuja o governo mais significativo, mais viável seria a monarquia, e que trabalhou com a questão da divisão dos poderes e do equilíbrio político institucional. Retomando, para Montesquieu, para que o Estado fosse comandado de forma ideal, com menos problemas, ele deveria ser uma monarquia representativa ou uma monarquia parlamentar, né? Comandado a partir de 3 poderes: o legislativo, que tinha como função criar, né, e editar as leis; o executivo, que tinha como função executar essas leis, além de administrar o Estado; e o judiciário, que tinha como função controlar a questão das punições, a questão do direito dentro daquele Estado, além de ter como pressuposto fiscalizar os demais poderes, o legislativo e o executivo, né? Ora, além desses 3 poderes elencados por Montesquieu, ele também acabou elaborando, colocando ele como os principais tipos de governos existentes na história, ao longo da história, né? A monarquia, governada por um rei; o despotismo, né, governado por um déspota, algum tirano; e o governo republicano, né, governado pelo povo. Na sua visão, o ideal seria a monarquia, porque os outros, tanto o despotismo quanto o sistema republicano, traria vícios e iria governar de acordo com as vontades individuais de indivíduos ou grupos. Hegel, o que Hegel trouxe de contribuição? A questão da discussão entre Estado e sociedade civil. Lembrando que para Hegel, né, o Estado, né, o chamado pré-Estado político, já existia nas sociedades primitivas, porque já tinha essa noção, esse conceito de propriedade, ainda que de forma mais precária, né? Para Hegel, a sociedade civil ela é o conjunto de ações e de normas. Então, é na sociedade civil que estão as instituições e também é na sociedade civil que se desenvolvem os comportamentos humanos. E Marx, por fim, ao analisar as revoluções francesas de 1848, parte do pressuposto de que o ideal, né, para um sistema governamental, o ideal seria que as pessoas se unissem em classes, e unindo em classes elas poderiam lutar, fazer a luta de classes, e por meio dessas lutas de classes os camponeses, as pessoas menos abastadas pudessem rachar o poder da aristocracia, o poder da nobreza, né? Então seria a possibilidade de ascensão do proletariado, que é o que Marx almejava, inclusive quando ele publicou a sua obra, o Manifesto do Partido Comunista, já ali em 1848, né? Então essa obra é de fundamental importância para a compreensão do pensamento de Marx e o seu ideal de luta de classes em nome
de uma melhoria das desigualdades sociais, uma melhoria ou extinção das desigualdades sociais. Espero que você tenha compreendido, ainda que minimamente, os conceitos aqui trabalhados, esses 3 autores supracitados, e vamos analisar na próxima aula a unidade 5. Até lá!